Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Pedro Henrique e hoje vamos conversar sobre trabalho, especificamente vamos bater um papo aqui sobre o artigo 483, os seus parágrafos, tá? São 3 parágrafos aqui importantíssimos sobre a rescisão indireta do contrato de trabalho, ok? Vamos lá, vamos iniciar aqui nossa aula e conversar um pouco sobre esses parágrafos, né, do artigo 483 da CLT. Já falei com vocês algumas vezes que esse artigo 483 trata-se da rescisão indireta do contrato de trabalho. É quando o empregador pratica uma falta grave. Nas últimas aulas, expliquei todas as alíneas do artigo. A linha A, B, C, D, E e F. Tá? Ou seja, naquelas possibilidades lá, até a linha F, o empregado pode rescindir o contrato de forma indireta. Hoje vamos falar dos parágrafos desse artigo, parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º, ok? Vamos lá então, ó. Diz assim, ó, parágrafo 1º, o empregado poderá suspender a prestação dos serviços ou rescindir o contrato quando tiver de desempenhar obrigações legais incompatíveis com a continuação do serviço. Então aqui, ó, serviço militar obrigatório, caso de empregado eleito para cumprir mandato de prefeito, governador, deputado, suspende ou rescinde o contrato de forma indireta. O que é isso aqui, pessoal? O parágrafo único fala. Caso o empregado, né, ele tenha uma obrigação legal de cumprir, ele pode, como regra geral, suspender o contrato de trabalho. Por exemplo, um serviço militar obrigatório. Outra doutrina coloca, ele vai para a guerra, por exemplo, defender o nosso país. Neste caso, ele está trabalhando, ele vai suspender o contrato de trabalho, suspendendo, ele não vai receber mais salário, perfeito? E vai lá e vai, né, representar neste caso. Mas não só o serviço militar obrigatório ou algo em relação da guerra ou algo assim. Também, se for um mandato, né, de prefeito, deputado ou algo assim, ele tem essa opção de suspender o contrato. Olha lá, ó, o empregado poderá suspender a prestação de serviço ou até mesmo rescindir. Pasmem, né? Então, se tiver uma obrigação legal, o empregado pode até mesmo rescindir o contrato de trabalho, porque ele está lá legalmente embutido naquela questão, né? Então, há um serviço militar obrigatório, ou até mesmo, né, o sujeito, o empregado foi eleito prefeito na cidade, ou deputado, ou algo assim. Ele pode rescindir o contrato? Pode. Ele vai solicitar uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Ele vai entrar com ação solicitando. E é uma opção do empregado. Ou ele pode suspender, ou ele pode rescindir o contrato neste caso. Lógico, né? Se ele suspender, quando ele voltar, ele volta a trabalhar. Então, acabou o mandato lá de prefeito, ele volta e volta a trabalhar. Agora, se for a questão do nosso... Se ele rescindir o contrato, ao voltar, não vai ser possível, já colocou o fim no contrato de trabalho. Ele entra com uma ação solicitando a rescisão indireta, fundamentado no artigo 483, parágrafo 1º, neste caso. Ok? Então, comigo aqui, pessoal, ó. O empregado, então o empregador, né, nessa possibilidade aqui, caso ele tenha lá, né, a desempenhar suas obrigações legais, quando eu falo obrigações legais, eu digo ou serviço militar obrigatório, ou mandato de prefeito, vereador, ou algo assim, né? Ele pode ou suspender o seu contrato e fazer aquele ato que ele foi designado e depois retornar para a função. Suspendendo o contrato, ele não vai receber nada nesse caso, suspende sem salário nesse caso, ou ele pode, muito bem, né, rescindir o contrato de forma indireta, entrar com uma ação, bater na porta do Poder Judiciário, solicitando a rescisão indireta do contrato de trabalho, porque afinal ele está representando o país ou algo assim nesse caso. Tranquilo? Simples, né? Bem pontual aqui esse parágrafo único. Continuando então, meus nobres, ó. 481, é 483, tá? Tá o 481 aqui, mas é 483, tá? Parágrafo 2º, isso daqui, ó. Parágrafo 2º, ó. No caso de morte do empregador constituído em empresa individual, é facultado ao empregado rescindir o contrato de trabalho. O que quer dizer aqui, professor? Então entendemos a morte do empregador constituída em empresa individual, como morte do empregador, pessoa física, né, é uma faculdade do empregado neste caso. Então aqui, primeiramente, tá? Existe aqui um equívoco na legislação, a doutrina é bem pacificada sobre isso.
tá? No caso de morte do empregador, constituindo empresa individual. Lê-se empresa individual, entende-se não só a empresa, entende-se o empresário, pessoa física neste caso. E neste caso, é facultado ao empregado rescindir o seu contrato de trabalho. Porque afinal é uma relação pessoal, uma relação que está acabando ali. Ah, fui contratado pela pessoa do seu João, eu vou continuar trabalhando para o seu João. O seu João faleceu, eu quero rescindir o contrato, posso? Posso, nada impede neste caso. Tá? Mas lógico, também se você quiser continuar trabalhando na empresa, tranquilo também, nada vai te atrapalhar nesse caso. Tranquilo? Faço também o artigo, né? Ela está aqui, ó. Nesses dois casos, né, para o primeiro e o segundo artigo 4.3, apesar de incluir nos artigos pertinentes a rescisão indireta do contrato de trabalho, entendo, né, que não há espaço para indenização do aviso prévio, tampouco para pagamento de indenização de pagamento sobre o FGTS. São situações imprevisíveis e que não foram provocadas pelo empregador, não podendo ter o mesmo tratamento dadas as faltas graves patronais nesse caso. Então veja, esse aqui é um ponto muito importante, esses dois parágrafos, né? Então, o serviço militar obrigatório, ou uma rescisão em decorrência da morte do próprio empresário, bem predominantemente, é possível a rescisão do contrato, ok. Mas para a doutrina entende que nesse caso, o empregado não vai receber a multa de 40%. Tá até aqui, ó, não vai receber a multa, também não vai receber nem tão pouco o aviso prévio, não vai ter aviso prévio nesse caso, perfeito? Então, se você lá, é deputado, ou a morte lá do seu empregador, pessoa física nesse caso, ok, você pode pedir rescisão indireta? Pode, mas você não vai receber a multa, nem tão pouco, nesse caso, o aviso prévio. Nada mais justo, e nem sacar o aviso prévio, nem o seguro-desemprego também, né? Nada mais justo, porque não foi algo causado pelo empregador nesse caso, perfeito? O empregador, ó, se você ganhou de deputado federal, e que eu tenho a ver com isso? E com isso eu vou pagar a sua multa do FGTS? Não. Então você pode até pleitear, mas não vai ter a multa, também não vai ter aviso prévio, né? Como se você vai receber, como se fosse você pedindo a conta neste caso. Perfeito? É o certo, né? O empregador não tem culpa nesse caso. Continuando aqui, meus jovens, ó. Parágrafo 3º. Nas hipóteses das letras D e G, poderá o empregado pleitear a rescisão do contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não no serviço até o final do processo. Qual que é a letra D e G? Está aqui, ó. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato, o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários neste caso. O que é isso aqui, pessoal? Neste caso, parágrafo 3º, colocou lá, né, nessas duas alíneas, nas linhas D e G, ou seja, o empregador não cumprir com as suas obrigações, e G, não tem uma sensível redução das tarefas do empregado, nesses dois casos é uma opção do empregado, continuar trabalhando ou não continuar trabalhando, é uma opção dele. Ah, professor, eu quero continuar trabalhando. Por exemplo, o empregador não pagou o FGTS, não está pagando o FGTS, não está pagando o salário. É uma opção do empregado. Ou ele continua trabalhando, ou ele se afasta do trabalho e suspende o contrato neste caso. Perfeito? Essa é a linha do artigo 4.3, parágrafo 3º. Ok? Então, ó, fazemos portanto aqui desta forma. O que vimos nessa aula, né? Conversamos sobre o artigo 4.3, seus parágrafos nesse caso. Falamos um pouco sobre a questão do serviço militar obrigatório, né? Ou algum cargo de deputado, em que o empregador pode, nesse caso, rescindir o seu contrato. Além disso, né, a parágrafo 3º do artigo lá, 483, caso exista a linha D ou linha G, o empregado tem a opção de continuar trabalhando ou não neste caso. Perfeito? Bem curtinha a aula de hoje, né? Bem fácil também. Perfeito? Então é isso. Muito obrigado por estar aí. Nos vemos na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Bons estudos!